Vamos melhorar. Começamos? Sim, começamos. Então, este convite, este seminário hoje dá-me um grande prazer, porque nos permite rever o Rafael que passou uns tempos connosco e agora está longe, só assim por Zoom. Ahm, o- Julgo que muitos já conhecem o Rafael, desse tempo que passou connosco. Ele trabalha na Federal de São Paulo, em morfologia distribuída, em linguagem e cognição, em teoria generativa, em sintaxe das línguas naturais, em processamento de palavras, em formação de palavras. A mim, o que mais me impressiona, Rafael, é, devo dizer, o hebraico, porque é uma coisa que está completamente fora dos meus horizontes. Mas pronto, não é sobre o hebraico que nos vai falar. Hum, e ligar isto a outro seminário, o Rafael também trabalha no Word Lab de que a Alina nos falou aqui há uns tempos atrás. E portanto, sem mais, eu passo a palavra ao Rafael. Rafael, é um grande prazer tê-lo cá hoje. Eu agradeço demais o convite, o prazer é todo meu. É um prazer voltar a falar com vocês, todos e todas, sobre essa pesquisa que foi realizada em grande parte aí na Universidade de Lisboa e sobre a orientação da professora Lina. Eu vou pegar o gancho do hebraico e falar que, na verdade, a minha tese de doutorado foi sobre o hebraico, o mestrado também. E na verdade, o hebraico foi um mote para falar sobre nominalizações dentro da teoria da morfologia distribuída. E eu, por acaso, entrei numa aula de hebraico na graduação, e porque eu tinha que cumprir créditos de disciplinas optativas na USP, e acabei me apaixonando, achei que a língua servia bem para falar das coisas que eu gostaria de falar, e foi por isso. Acabei fazendo hebraico 1, 2, 3, 4, 5, hebraico bíblico 1, 2, cultura hebraica, e assim fui. E foi bom porque assim também eu consegui créditos para me formar, né? Ainda leio o hebraico, mas falo bem menos do que eu falava há alguns anos atrás. Mas é isso. Eu vou então projetar minha tela. Acho que eu consigo, né? Eu acho que precisa ser habilitado para eu Eu já dei poder. permissões. Já. Ah, então aqui está. Então acho que agora vocês conseguem ver a minha apresentação, né? Vou colocar na tela cheia. Então eu vou falar sobre a formação, processamento de blends, e esse é um trabalho que eu realizei junto com a professora Lina. Então eu sou da Universidade Federal de São Paulo e do LabLink, que é um laboratório de linguagem e cognição que nós temos na Universidade Federal de São Paulo. A universidade, só para falar um pouco sobre a Universidade Federal de São Paulo, a Universidade Federal de São Paulo é uma universidade nova diante das demais universidades que nós temos aqui no Brasil. Ela tem 25 anos, né, praticamente, mas ela tem uma longa tradição que veio da Escola Paulista de Medicina, que foi criada em 1933, concomitante à Universidade de Medicina da USP, né? Mas apenas 25 anos atrás é que ela se constituiu como uma universidade federal, e alguns cursos são muito recentes, como o próprio curso de letras, que tem apenas 10 anos nessa universidade. Depois de 2007, quando algumas universidades foram convidadas a serem ampliadas, né? A Universidade Federal de São Paulo, ela constituiu vários campi. Então tem campus
Guarulhos, São José dos Campos, Campos de Diadema, que são todas cidades localizadas na Grande São Paulo. Só a cidade de Guarulhos, onde se localiza o campus que eu trabalho, tem mais de 1.200.000 habitantes. Então, são grandes cidades. A Grande São Paulo tem mais ou menos 18 milhões, 20 milhões de habitantes, onde se localiza a Universidade Federal de São Paulo. Mas a minha formação toda foi na Universidade de São Paulo, que é a USP, onde eu fiz mestrado, doutorado, e a USP dispensa um pouco de apresentações, porque ela é uma das maiores, é a maior universidade da América Latina. Tem um curso de linguística onde eu estudei, que é bastante renomado, inclusive vocês já devem conhecer vários colegas de lá da Universidade de São Paulo, né? E, bom, eu vou falar então desse trabalho que se iniciou em 2019, no estágio de pós-doutorado que eu fiz aí na Universidade de Lisboa, com a bolsa da FAPESP, que é a fundação daqui do estado de São Paulo, e sob a orientação da professora Alina, e que foi muito prazeroso, foi um tempo muito bacana que eu passei aí. Também tive contato com a professora Esperança, inclusive que cedeu os alunos para eu fazer alguns testes. Também contei com a contribuição da Karina, que também faz parte do clube, né? A Karina também nos ajudou com algumas plataformas, com alguns softwares, com algumas questões estatísticas também. Então, eu vou falar dos objetivos, vou falar do corpus, como ele foi formado, vou falar dos resultados depois da descrição do corpus, vou falar do teste de reconhecimento lexical que nós fizemos, do teste de decisão lexical. Depois eu vou falar para as conclusões finais e os próximos passos que têm a ver com o momento em que a pesquisa ficou um pouco parada e, claro, por conta da pandemia, né? Então, esse trabalho, na verdade, quando eu cheguei à Universidade de Lisboa, achei que eu ia resolver tudo em 3, 4 meses, né? Ou em 6 meses, que era o tempo que eu tinha de afastamento. Mas ele se tornou um projeto muito maior. Na verdade, ele já era um projeto maior, mas eu não havia enxergado isso, né? Ele tem como objetivo geral estudar as palavras compostas em relação aos blends. Porque na literatura há uma grande discussão se, na verdade, os blends, que recebem vários nomes, né? Portmanteau, palavras valise, cruzamentos vocabulares e blends, são, na verdade, um processo de composição ou podem ser tratados como um processo de formação separadamente. Então, tem algumas palavras aí, como cantriz, que é cantora, mas atriz, chafé, que é chá e café, não é? Mas não se trata de uma mistura de chá com café. Se trata de um café fraco, né? Namorido, que é namorado mais marido, e versus o que a gente tem em composição, por exemplo, cantora, atriz, bar, restaurante, bomba, relógio, luso brasileiro, né? A composição já foi amplamente estudada por muitos autores, né? Tanto de um ponto de vista morfológico quanto de um ponto de vista fonológico, né? Tanto no Brasil quanto em Portugal, e estou citando apenas aqui um dos textos, né? Os blends também já foram estudados no português brasileiro amplamente, menos no português europeu. No português europeu nós temos 2 textos basicamente que falam dos blends, né, antes do nosso texto. Mas no português brasileiro já foi estudado por muitas pessoas, né? Inclusive pelo Sandman, que é um linguista da Federal do Paraná, lá na década de 90 ainda, foi um dos primeiros a falar sobre os blends no português brasileiro. A Margarida Basílio, que também deve ser bastante conhecida de vocês. Araújo, Filomena Sândalo, mas principalmente pelo Carlos Gonçalves, que é um professor da Federal do Rio de Janeiro, que tem diversos textos, deve ter 8, 9, 10 textos sobre os blends no português brasileiro. Então, tínhamos bastante literatura. Eu mesmo tenho 2 textos antes desse trabalho sobre os blends numa perspectiva da morfologia distribuída. Então, há autores que aproximam os blends dos compostos na literatura, esses autores, entre eles, estão aqui citados,
Cubozono, Sandman, Araújo, né? Então eles dizem que os blends são formados por dois elementos com conteúdo semântico, os blends têm as mesmas categorias gramaticais que os compostos, então tem ator e diretor, a versão dos blends prostituta, prostituta e puta, verbos e verbos bate e volta, mas tem beber morar, que é beber e comemorar, ano novo, e tem a versão dos blends, que é uma versão NA, que é gayucho, é gay e gaúcho. Os blends permitem as mesmas relações gramaticais expressas em compostos, como subordinação, atribuição e coordenação. Aqui eu já faço um adendo, porque no nosso corpus a gente não encontrou muitos exemplos, acho que nenhum exemplo, na verdade, de subordinação. A subordinação nos compostos ela é dada muito por uma estrutura sintática que é verbo mais complemento, né? Então, guarda-roupa, limpar vidros, lustra móveis, quebra nozes, né? Esse tipo de estrutura sintática que é verbo mais complemento nós não encontramos nos blends. Quando a gente tem verbos fazendo parte dos blends, nós temos alguma coisa que é beber, morar. Veja que são dois verbos, na verdade, que se combinam. Tem um que é, por exemplo, cartomente, que é cartomante mais mente, né? Mas cartomante, nesse caso, pode ser mais especificador do que, na verdade, complemento. Então, essa estrutura de subordinação eu acho que pode ser contestada já nos blends. Isso não quer dizer que eu ache que os blends não são compostos. Na verdade, eu acredito que nós não temos nada a dizer ainda sobre isso. Isso faz parte ainda do trabalho, é algo que vai ser desenvolvido na segunda parte. Então, o que vocês percebam um ponto teórico, que era os blends são compostos ou não, e eu gostaria de desvendar esse ponto fazendo testes de processamento, né? Porque a literatura, essa controvérsia, eu acho que a gente não ia sair muito dessa controvérsia, que a gente podia elencar alguns argumentos contra e a favor disso, né? Inclusive, aqui são os argumentos a favor dos compostos, mas há os argumentos contra os compostos, né? Dados principalmente por Gonçalves. Então, os compostos preservam a ordem linear de seus constituintes, mas os blends não preservam a ordem linear, porque há uma sobreposição de partes, né? Ali na letra C, os blends, então, nos blends, a sequência linear estrita das bases é frequentemente quebrada pela sobreposição de segmentos, por exemplo, sacolé, que é saco, mas picolé não sei se vocês não devem conhecer, mas é um picolé, é um saquinho que vem, o picolé vem dentro do saquinho, não tem aquele pauzinho que você lambe, enfim, come o picolé. Você tem que ir comendo pelo saquinho. Mas nesse caso aqui ainda é um caso tranquilo, porque a gente tem a sobreposição dessa sílaba co, que aparece tanto em saco quanto em picolé apenas. Mas o que a gente percebe nos blends é um entrelaçamento maior do radical ou das bases, né, dos blends entre si. Não é simplesmente uma sobreposição como acontece aqui em sacolé. Bom, o que depois nós percebemos, né? Mas quando nós começamos a trabalhar com os blends efetivamente, é que nós precisávamos fazer toda a pesquisa sobre os blends e mais a pesquisa sobre os compostos, porque na verdade também não foram testados. A gente não sabe tempo de reação de compostos no português, tanto no português europeu quanto no português brasileiro. Então, como é que nós iríamos fazer essa comparação? Quer dizer, todo o trabalho que nós estamos fazendo para os blends, ele ainda precisa ser feito com os compostos. E isso é alguma coisa que eu acho que em 2024, mais ou menos, acho que nós vamos ter terminado, na verdade, eu acho que antes, em 2023, mas vai demorar um pouquinho ainda para a gente, acho que chegar a conclusões bem sólidas e robustas sobre esse trabalho. Então, algo que eu achei que fosse realizado em 6 meses vai levar um pouquinho mais de tempo, levando em conta o atraso da pandemia também, né? Os objetivos preliminares tem a ver, na verdade são preliminares, mas também são gerais, porque tem a ver com entender a natureza dos blends, a competência dos falantes em relação aos blends e explicar o processamento do blending desse processo em português. E o cronograma, ele engloba esses passos, que é formação e anotação de um corpus, aplicação de um teste offline para acessar o conhecimento dos falantes de português europeu e de português brasileiro,
a aplicação de um teste de decisão lexical que forneça os tempos, né, usados como tempo de base para, então, fazer a avaliação dos resultados do teste de decisão lexical com o priming, que vai nos permitir realizar uma comparação, comparar a relação de cada constituinte com o todo do blend, né? Falar um pouco do corpus. Como eu disse para vocês, há muitos trabalhos já realizados sobre os blends no português brasileiro, o que nos ajudou na formação do corpus do português brasileiro. Então, porque esses trabalhos e essas teses, na sua maioria, trazem, ao final, um anexo com várias palavras, com várias formações, então nós podemos retirar os blends, os dados desses anexos e tudo mais. Além, é claro, de que, se vocês leem os jornais que contam as notícias aqui do Brasil, a política brasileira tem sido um campo super fértil de formação dos blends, né? Desde bolso qualquer coisa, bolso caro, bolso mínimo, bolso, enfim, até coisas do tipo MICHEQ, que é Michele, mais cheque e coisas desse tipo, né? De vários escândalos que ocorrem por aqui. O nosso desafio foram os blends que ocorrem no português europeu. Nós encontramos 2 trabalhos, né, de Pereira e Rio Torto, que trouxe alguns dados para nós. Agora, em sua maioria, esses dados que elas relatavam também não eram só do português europeu. Muita coisa provinha da literatura mesmo, né? Romances do tipo autores como Mia Couto. Então, muitos blends vieram da literatura do Mia Couto, que vocês vão reparar aqui, vocês vão conhecer. No entanto, semanalmente, quase, a professora Alina e eu trocamos muitas informações sobre blends que ocorrem e que acho que o nosso ouvido fica nossa percepção fica um pouco mais apurada quando nós trabalhamos com algum assunto e sempre a professora Alina me manda alguns dados de blends que ela escuta na televisão ou em cartazes. Ela já me mandou caminhada que ela encontrou num folder de uma caminhada de cachorros que ia acontecer, mas também já mandou blends como flexitariana, que era uma vegetariana, na verdade, que era flexível, que ela escutou num programa de televisão. Então, isso significa que existe os blends também no português europeu, a gente consegue encontrar. O corpus foi, então, formado, nesse momento, por 184, mas já desde ontem já ouvi mais 2 blends que podem fazer parte aqui, quer dizer, diariamente esse número muda, né? Hoje mesmo aqui no Brasil, a notícia que está aqui, que nos causa bastante interesse, até felicidade, de que o Instituto Butantan está criando uma vacina própria, brasileira e tal, que se chama Butanvac, que é exatamente um blend, que é exatamente a união entre Butantan e vacina, e VAC, né? Então, mais um que, de repente, pode entrar para o corpus. Os blends, então, foram descritos da seguinte forma. As bases que formam os blends, o número de sílabas das bases, o número de sílabas do blend formado, a estrutura dos constituintes, e isso aqui foi uma postulação nova do que o trabalho trouxe, porque, posso dizer que esse tipo de descrição do corpus, ela não foi a primeira descrição, porque nós tentamos outros tipos de descrição para fazer os testes, aquelas descrições que já estão baseadas na literatura, como, por exemplo, a categoria das bases dos blends. Então, se o blend era NN, nome-nome, adjetivo-nome, verbo-verbo, adjetivo-adjetivo, né? No entanto, nos testes, nós não tivemos resultados com uma estatística significativa para esse tipo de categoria. Então, nós resolvemos criar outras condições. E das condições que nós criamos, essa daqui, de estrutura dos constituintes, foi uma das mais interessantes. CP significa, então, na verdade, clipe palavra. Quando nós temos um blend, nem sempre nós temos a palavra totalmente visível no blend. Nós temos apenas um clipe, que é uma parte da palavra. Então, nós separamos a estrutura dessas em 3 categorias. Quando tem um clipe palavra, quer dizer, a palavra, a segunda base aparece como palavra, certo? Quando nós temos palavra clipe, quer dizer, a palavra aparece na primeira parte do blend, ou clipe quando nenhuma das bases aparece totalmente
dentro do blend. Além disso, nós falamos sobre as relações sintáticas, que é coordenação, e dentro daquilo que a gente chamou de atribuição, tem a posição do núcleo, que é núcleo modificador, né, quando o núcleo está na primeira parte do blend, então núcleo modificador, ou modificador núcleo, quando o núcleo está na segunda posição do blend. Né? Eu trouxe, aqui tem mais ou menos como ficou o nosso corpus, como ele foi ordenado. Vejam que a gente manteve as categorias ali, mas também nós refinamos um pouco mais para aqueles blends que podem ser tanto nomes quanto adjetivos, e nós colocamos a categoria mais N, porque eles são mais nominais no final das contas. Né? Aqui tem alguns dados para vocês entenderem como ficou. Advogata, por exemplo, é advogata mais gata, tem 4 sílabas, nós dividimos então por um número de sílabas, né? 4 sílabas advogada, 2 sílabas gata, no total o blend tem 4 sílabas e ele tem o mesmo padrão que a base 1, né? Que tem 4 sílabas. O tipo é CP, a estrutura sintática é núcleo modificador, porque é uma advogada que é gata, né? Depois abrejo, que é abraço mais beijo. Então, 3 sílabas, 2 sílabas, 3 sílabas o blend como um todo, e ele se parece com o padrão da base 1. O tipo é clipe-clipe, porque a gente não tem nem abraço inteiro, nem beijo inteiro. Apesar da gente conseguir visualizar beijo ali, quer dizer, todas as letras do beijo estão ali, mas vocês percebem que há um entrelaçamento, então há uma quebra, não há exatamente beijo como um segmento linear, né? Os segmentos não estão lineares. A estrutura sintática é coordenada porque é abraço e beijo, né? Isso é muito comum e até em e-mails mais formais as pessoas colocam abreijos aqui no Brasil. Apertamento, que é apertado mais apartamento. Então, 4 sílabas, 5 sílabas. E agora o blend tem 5 sílabas, ou seja, se parece com o padrão silábico da base 2 e é do tipo CC, porque é apartamento, não tem, né? Na verdade, a gente não tem nem apartamento inteiro, nem apertado inteiro. Né? Tem clipe-clipe, e a estrutura sintática é modificador núcleo, porque é um apartamento que é apertado. Aqui em São Paulo, principalmente, a gente diz muito isso, né? Os apartamentos começam a ficar cada vez menores. Companheiro, que é copo e companheiro, que é um companheiro de copo, né? De bebida. 2 sílabas, 4 sílabas se parece mais com a base 2, com o padrão silábico da base 2, e o tipo é palavra clipe. Estrutura sintática é modificador núcleo, porque é um companheiro de copo. Bom, esse aqui só para vocês, né, terem uma ideia do que nós estamos, de como que nós fizemos, do que nós estamos levando em consideração para a descrição do corpus. Por que olhar ou não olhar, ali tem um errinho, para o acento das palavras-fonte? Há muita controvérsia, na verdade. Alguns autores vão afirmar que a palavra-fonte a palavra-fonte mais à direita é que traz o acento do blend. Essa é uma outra diferença entre os blends e os compostos, porque os compostos pode ser considerado que os compostos tenham 2 acentos. Nos blends, os autores afirmam que tem um acento apenas, né? Outros autores já vão dizer que, na verdade, a palavra com mais número de sílabas é que vai determinar o acento do blend. Então, mas no nosso corpus nós temos coisas bastante diferentes, porque nós temos 30,4% dos blends tem número de sílaba diferente das duas bases. Eu mostrei aqui coisas um pouco mais organizadas, comportadas, né? Blends que tem o número de sílabas da primeira ou tem o número de sílabas da segunda, mas isso, 30% não acontece isso. A maior parte das vezes o blend tem maior número de sílabas do que as duas bases que o compõem. 35,3% dos blends tem número de sílabas igual à segunda base. Quer dizer, o que acontece com os outros por cento, então, se a gente seguir, por exemplo, determinado autor que diz que é a segunda base que determina o acento do blend, né? Por conta disso, a gente até fez, como eu vou mostrar aqui para vocês, a gente fez uma transcrição do português brasileiro e do português europeu, porque também tem diferença em acento, tem diferença de como vão ficar as sílabas formadas e tal, mas nós não chegamos a questões, quer dizer,
isso não trouxe muitos bons resultados. Então, por isso que nós partimos para a estrutura silábica, né? E não só para a acentuação ou para a descrição que nós já tínhamos feito. Das primeiras observações que nós fizemos só com o nosso corpus, nós já podemos notar que os blends do tipo clip-clip têm uma estrutura coordenada muito maior do que as demais, né? E ali também chama a atenção para as estruturas do tipo palavra-clip, que na verdade 63,64% tem uma estrutura do tipo modificador núcleo. Ou seja, o núcleo, na verdade, não é a palavra que aparece como visível dentro do blend, mas o núcleo é o clip. Se nós notarmos ali na estrutura CP, nessa estrutura, não sei se vocês veem o meu cursor, nessa estrutura CP aqui, vocês vão perceber que essa aqui é a estrutura clip palavra, né? É tipo advogata, gata tá inteirinha ali aparecendo, né? 45% é coordenado, mas também se a gente for levar só em conta modificador e núcleo, 36% é com o núcleo modificador, ou seja, o núcleo também acaba sendo o clip e não a palavra, né? Ou seja, das primeiras, aqui também no gráfico, acho que vocês conseguem perceber melhor essa diferença aqui, né? Olha, palavra clip, então aqui deixa eu fechar um pouquinho essa janela porque eu não consigo ver. Então aqui na palavra clip, a estrutura de modificador núcleo ela é bem maior, né? Aqui, como vocês podem perceber. Clip palavra é um pouco menor, mas a diferença existe também, né? A proporção é um pouco menor. No caso então, algumas primeiras conclusões que a gente pode chegar em relação à estrutura sintática e posição do núcleo é que há mais blends do tipo coordenado, as estruturas clip-clip são coordenadas na sua maioria, a estrutura CP há um maior equilíbrio, mas apenas 18,6% são do tipo modificador núcleo, em que o núcleo é a palavra que aparece no blend inteira, né? A palavra visível. Para a estrutura do tipo PC, 63,64% são do tipo modificador. Nossa primeira análise preliminar, então, mostra que a presença da base visível é inversa à posição dos núcleos no blend. Essa questão de relação inversa, ela vai se manter, parece que sempre. Aqui, quando a gente faz, então, a análise em relação ao número de sílabas, se o número é igual à primeira ou se o número é igual à segunda, 0 é para quando o número de sílabas do blend formado não é nem igual à primeira base, nem igual à segunda base, né? Então é diferente. Então aqui a gente já vê um total ali geral em que há um certo equilíbrio, né? 30, 34, 35%. Mas quando a gente olha para a estrutura clipe-palavra e palavra-clipe, a gente já percebe outra diferença, né? Enquanto 62,50% tem a estrutura silábica do blend, ela é igual à primeira base. Justamente a primeira base é aquela que é o clip. De novo, a relação é inversa, né? A estrutura da silábica não é igual à palavra que aparece visível dentro do blend, né? A porcentagem fica maior ainda para quando a gente tem uma estrutura do tipo palavra clip, que a gente não tem nenhum blend com uma estrutura silábica igual à da primeira base, que é exatamente aquela que aparece como a palavra visível, né? Aqui no gráfico, acho que fica ainda mais visível a diferença, né? Tem uma diferença grande entre ter a primeira e a segunda. E aqui também, né? Nenhum blend do tipo PC aparece com o número de sílabas igual ao da primeira base. Então, é mais ou menos isso que eu estou dizendo aqui, né? Só para eu ir um pouquinho mais rápido, porque talvez eu esteja um pouco devagar. A análise preliminar é a de que, novamente, parece existir uma relação inversa entre o número de sílabas, né? Ser igual à base, é uma relação inversa, né? Entre o número de sílabas ser igual à base e a base estar visível no blend. Então, passando agora para o teste de reconhecimento lexical, o objetivo era saber se os falantes do PE reconheceriam alguns blends que tinham como origem o PB. Então, na verdade, o reconhecimento lexical serviu também como um pré-teste
para a realização do teste de decisão lexical, né? As condições foram essas, as categorias das bases. Até então nós achávamos que essa condição era bastante importante. O teste foi realizado em 2 etapas, porque os falantes tinham que escrever, né, o que significavam os blends, né? Os sujeitos foram os estudantes universitários da Universidade de Lisboa e da Unifesp. Eles tinham que responder, foi feito pelo Google Forms, eles tinham que responder, por exemplo, questões como o que significa pestralhadora, que é pistola mais metralhadora, né? O que significa tradizer. E depois, como vocês devem já estar pensando, as respostas foram muito variadas, né? E nós criamos um tipo de codificação para essas respostas. Então, se as respostas mencionavam a primeira base do blend. 2, se elas mencionavam a segunda. 3, se mencionavam as duas, né? 4, se não mencionavam nenhuma das partes do blend. Então, por exemplo, para pestralhadora, alguém respondia arma, né? Então, categoria 4. Para aqueles que respondiam que não sabiam ou não, de fato, deixavam em branco também, era 5, né? Aqui eu trouxe alguns dados só para vocês, a título de curiosidade. Então, falando do português europeu, o que significa namorido? Então, uma espécie de namoro, um namorado quase a nível de marido, um namoro em fase inicial, um namorado que vai ser marido, um casal que esteja há muito tempo junto, namorar com o marido e namoro de aldeia também apareceu. Os resultados, outro resultado muito interessante, né, era o do blend gestonta, que no português brasileiro a gente interpretaria como gestante mais tonta. O que aconteceu é que a professora Alina depois me explicou que em português europeu não se usa muito gestante, né, se usa grávida. Aqui no Brasil se usa mais, né? Então, os falantes não interpretaram nenhuma vez como gestante, os falantes do português europeu. Interpretaram como gestor, gestora, gestor tonto, gestão tonta, gestora tonta, mas nunca como gestante. Eu pensava que em português brasileiro isso não ia acontecer, porque gestante é uma palavra que nós usamos, inclusive essa foi uma amiga grávida que me lançou esse blend, mas no português brasileiro também aconteceu a mesma coisa. Então, os falantes do português brasileiro também, apesar de conhecerem a palavra gestante, também interpretaram como gestão tonta, gestão ruim, gestora, gestor, né? Tudo isso. Quer dizer, ainda que os falantes do português brasileiro tivessem conhecimento da palavra, o mesmo tipo de intuição surgiu aqui. Houve uma correspondência da intuição entre os falantes do português europeu e dos falantes do português brasileiro. Provavelmente isso se deve muito à faixa etária dos falantes, né? Eles ainda não estão assim, felizmente, os mais jovens não estão assim diante de um contexto em que conhecem muitas pessoas grávidas ou que têm amigos grávidos ou conhecem pessoas gestantes, né? Provavelmente aqui no Brasil. Diante de tudo isso, é nesse momento que surge a condição que eu expliquei para vocês de palavra clipe, clipe-palavra e clipe-clipe também, né? Então, uma palavra clipe, testemunho, clipe-palavra emprestadado, esse é um blend do português europeu, clipe-clipe como namorido em que não há nenhuma das duas partes visíveis, né? Nós, então, depois dessa contagem que nós fizemos, nós chegamos a uma tabela, né? Por exemplo, essa tabela que nós vemos aqui. Então, eu gostaria de que vocês prestassem atenção aos zeros que aparecem aí. Então, por exemplo, coisas curiosas que começaram a acontecer, mas que agora, olhando num todo, refletem esta relação inversa que parece que acontece nos blends. Então, uma palavra como emprestado, nenhum falante do português, desculpa, passei aqui porque eu cliquei. Nenhum falante do português europeu escreveu a palavra dado, como no teste de reconhecimento lexical. Mas veja, dado é a palavra que aparece no blend.
A mesma coisa aconteceu com os falantes do português brasileiro. Top, faz parte de uma gíria aqui dos jovens, né? Se alguma coisa é muito legal, alguma coisa é muito fish, eles dizem top aqui no Brasil. Mas nenhum dos falantes escreveu top na hora de dizer o que significava Maravitop. Mesma coisa aconteceu com o analfa bruto. Bruto está inteiro ali, visível dentro do blend, mas nenhum falante respondeu. Aqui é zero, né? Delegata, gata está inteiro aqui, e nenhum falante do português europeu escreveu gata, né? Só escreveram delegada e coisas do tipo. Somente gata ninguém escreveu. Aqui, então, tem alguns tipos de acerto, levando em conta os falantes do português europeu e do português brasileiro. Aqui também a gente começa a perceber essa relação que eu disse para vocês que é inversa, né? Então, num blend do tipo palavra clipe, a segunda base é que foi mais mencionada do que a primeira base. Veja que a primeira base é aquela que a palavra aparece. Numa estrutura do tipo clipe-palavra, foi a primeira base que foi mais mencionada e não a segunda base, que é exatamente a palavra que aparece, né? No geral, a gente tem sempre a primeira base do blend sendo mais reconhecida do que a segunda base, né? Vocês veem aqui pelo total geral, 66 versus 46, 61. E também num blend do tipo clipe, clipe é a primeira base que foi mais mencionada. Aqui a gente tem os tipos de acerto separados, né? Então, olhando aqui para os tipos de acerto do português europeu, a gente percebe então que a primeira base ela é mais mencionada mesmo quando a gente tem estrutura do tipo CP, e no português brasileiro a gente tem a segunda base sendo mencionada mais numa estrutura do tipo PC e a primeira base sendo mencionada mais vezes numa estrutura do tipo CP, né? Os testes, então, aqui estão mais ou menos aquilo que eu disse já para vocês, né? Do teste, a relação aqui então, entre a descrição do corpus e o teste de reconhecimento lexical. O teste offline também mostrou uma relação inversa entre a base ser visível e o reconhecimento dos falantes, tá? Os resultados sugerem que há uma relação entre a estrutura silábica e a posição do núcleo do blend e o reconhecimento lexical dos blends pelos falantes. Possivelmente, tal reconhecimento lexical ocorre por meio da estrutura silábica. Lembrando que também a estrutura silábica que apareceu mais era a do clipe e não a da palavra, né? Aquela relação inversa que eu mostrei no começo. Vou falar então agora um pouco do teste de decisão lexical, né? O teste de decisão lexical é uma tarefa experimental, amplamente usada, provavelmente todos vocês conhecem. Os participantes têm de produzir um juízo sobre a combinação de letras, reconhecendo como uma palavra ou não, tão depressa e acertadamente quanto possível. Nesse teste, então, os falantes tinham que responder sim ou não para uma pergunta. Se trata de um teste de experimento online, uma vez que os dados de processamento são obtidos em tempo real. Nós usamos o software CyclePy nessa versão. É um software de código aberto, ele é amplamente utilizado dentro da psicologia experimental. E a nossa pergunta para os falantes, aquela pergunta que aparece na tela que eles têm que responder, né, é se você acha que essa é uma palavra possível no português. Então, tecle S, se você acha que é uma palavra possível no português, e se não acha que é uma palavra possível, tecle L, né? A prova teve 8 itens de treino, 4 blends e 4 distratores. As palavras distratoras foram não palavras. Eu usei uma tática que eu tinha conhecido, que era pegar algumas palavras de alguma língua muito diferente do português, por exemplo, o tcheco ou outra língua assim. Eu acho que eu usei o húngaro, se eu não estou enganado, que tem encontros consonantais totalmente diferentes, né? Por quê? Porque nós não podíamos perguntar para os falantes do português se aquilo era uma palavra. Como o teste costuma ser feito assim, né? A gente pergunta se é uma palavra ou não do português. Só que como muitos não devem conhecer essas palavras porque elas são blends, nós também não poderíamos fazer essa pergunta se é uma palavra ou não, porque provavelmente muitos responderiam que não,
Ao mesmo tempo, nós não podíamos usar pseudopalavras, porque os blends parecem muito com pseudopalavras, não é? Então, nós usamos 80 palavras, 40 blends, 40 distratores, para o teste não ficar muito grande. Os distratores, como eu disse, eram não palavras. Foram 25 falantes do português europeu, 25 falantes do português brasileiro. Eu consegui fazer todos os testes enquanto eu estava aí, em Portugal. Falantes do português europeu, depois, assim, logo após a minha chegada ao Brasil, eu fiz os testes com os falantes do português brasileiro. A gente usou o software SPSS para fazer a conta. Aqui tem alguns tempos de reação que eu trouxe das palavras, né? Essas palavras aqui, então, à esquerda nós temos as palavras, os tempos de reação das palavras do português europeu, dos falantes do português europeu. A gente já percebe que há, assim, de modo geral, o tempo de reação dos falantes do português europeu foi quase o dobro dos falantes do português brasileiro. Isso se deve, provavelmente, por eles não conhecerem tantas palavras quanto os no português brasileiro, né? Mas algumas coisas foram interessantes. Por exemplo, portunhol, fabulástico e franglês, quando nós fizemos o teste estatístico, não houve, entre esses tempos de reação, um P significativo, né, entre eles, mas só deles em relação às outras palavras. O que, para a gente, parece indicar alguma coisa que tem relação com o fato de que essas palavras parece que podem estarem lexicalizadas versus as outras. Quer dizer, são palavras muito mais comuns, muito mais conhecidas, e quem sabe elas sejam até analisadas como palavras simples pelos falantes do português europeu, né? São palavras muito mais conhecidas e, enfim, podem já estar lexicalizadas. Ou seja, a gente, na verdade, não tem as duas bases ali sendo processadas, né? Para o português brasileiro, todas essas palavras que estão aí também, como namorido, falsista, chafé, boadrasta, bote, um apertamento, delegata, todas essas também entre si não tiveram um P menor do que 0,05, né? Vocês percebem que a partir de criança é que os tempos de reação aparecem com algum tipo de significância, porque o P a partir dali começa a ser menor do que 0,05, né? Ali 0,038, por exemplo, né? Então, esse conjunto de palavras também, para o português brasileiro, parece que tem uma relação, a gente pode dizer que eles sugerem que essas palavras também já estejam lexicalizadas, que o falante não tenha processado separadamente as duas bases, né? E depois nós fizemos aqui, bom, antes eu vou falar disso, né? Que é o gráfico das médias do teste de decisão lexical para o PE e para o PB. Vocês percebem, então, que o PE teve quase o dobro da média de tempo de reação para cada uma dessas estruturas, que o PB. No entanto, a curva que o gráfico faz é exatamente igual, quer dizer, a intuição, apesar de levar mais tempo para responder o teste de decisão lexical, parece que a intuição entre os falantes do português brasileiro e do português europeu, no que diz respeito aos processamentos dessas palavras, é homogêneo, né? A intuição é homogênea, porque no que diz respeito à estrutura do tipo clipe-clipe, há um menor tempo de reação tanto no português brasileiro quanto no tempo do português europeu. Numa estrutura do tipo clipe-palavra, os tempos são maiores que em relação aos do tipo palavra-clipe e clipe-clipe. Os testes de significância mostraram que as estruturas do tipo PC e CP, elas não são significantes entre si, mas elas são em relação às duas, tanto para o português europeu quanto para o português brasileiro, tem um P menor que 0,05 em relação a essa estrutura do tipo clip-clip. Ou seja, a estrutura do tipo clip-clip parece se diferenciar das duas outras estruturas no que diz respeito ao teste de decisão lexical e ao tempo de reação. Aqui tem alguns dados desses que eu falei, né? Então, PC e CC é significativa
estatisticamente significativo, tanto para o PE quanto para o PB. Aqui estão os valores de P. Quando a gente olha para o tempo de reação, por exemplo, dos blends em relação às palavras simples, a gente olhou para alguns dados de palavras simples, como caneta, ou então para palavras derivadas lexicalizadas, e vocês percebem que o tempo se aproxima bastante, né? Um tempo de reação para uma palavra simples como caneta foi de 978 milissegundos e 889 milissegundos para palavras derivadas como solteiro. Portunhol, para nós, teve 1.205 milissegundos. E se aproxima também muito de palavras derivadas lexicalizadas, como luxuoso e afetuoso, que teve 1.008 milissegundos, né? O que, para a gente, levanta de novo essa hipótese de que essas palavras podem, de repente, serem consideradas como lexicalizadas no português europeu. Ou seja, elas são, na verdade, blends, né? Aqui são os gráficos que unem o teste offline e o teste de decisão lexical do PB, né? Então, vocês vejam que no teste de decisão lexical, as estruturas do tipo CC, elas tiveram mais respostas positivas dos falantes, né? E, ao mesmo tempo, é esse tipo de estrutura que tem um tempo de reação menor. E a mesma coisa acontece para os falantes do PE, né? As estruturas do tipo clip-clip são aquelas em que nós temos maior reconhecimento lexical e, por outro lado, são aquelas em que o tempo de reação é menor também. Aqui tem mais ou menos isso que eu disse para vocês, né? Nessas conclusões aqui, que eu já vou finalizando. De tudo isso, a gente pode dizer o seguinte, no que diz respeito à decisão lexical, ter a palavra visível dentro do blend, na verdade, atrapalha o processamento das palavras. Quer dizer, torna o processamento mais lento. As estruturas do tipo clip-clip são exatamente aquelas que a gente não tem a palavra inteira, a gente só tem um pedaço delas, né? E isso facilita o processamento para o falante. O que é curioso para a gente também, porque nossa hipótese era de que se a palavra já aparece como visível dentro do blend, ela provavelmente facilitaria, não é? O processamento, mas não é o que acontece. Os próximos passos é que nós já estamos em andamento com o teste de priming, decisão lexical com priming. Eu cheguei a coletar mais de 50 dados, nossa meta era 75 para os falantes do português brasileiro e 75 para os falantes do português europeu, 25 para cada uma das hipóteses, né? Então, a gente tomou, então, com um priming como namorado, né? Que é a primeira parte, a primeira base, marido, que é a segunda base, ou o que a gente chama de teste de identidade, que é a própria palavra, né? Agora, diante de todas essas coisas que nós temos observado, provavelmente a nossa pergunta, a nossa hipótese, tem relação com, será que o priming, aquela palavra que, o núcleo, né? Se ele for o priming, será que ele vai facilitar o processamento dos blends, né? Ou então, será que a palavra que tem o padrão silábico mais parecido com o blend total é que vai facilitar, né? É o núcleo ou é o padrão silábico que vai facilitar o processamento dos blends quando a gente apresenta um priming, né? Bom, era isso mais ou menos que eu tinha para falar. Eu agradeço demais, para mim é uma grande honra estar aqui falando com vocês hoje, mostrando o que resultou a minha participação aí no CLU e na Universidade de Lisboa. Então aqui tem mais algumas referências selecionadas. Eu vou parar então aqui de compartilhar a tela. E se vocês tiverem perguntas, são sempre bem-vindas. Não sei se posso... Esperança, eu acho que tu me estás a dar palavra, mas ninguém está a ouvir. Agora eu estou ouvindo, professora Marina. A mim sim, mas a Esperança não me deu palavra audivelmente, mas eu acho que ela deu. Eu queria
queria dar os parabéns por este trabalho, acho que é um avanço nesta área e fico contente que esteja a ser criada esta base. Eu tinha esta sensação de que no português europeu não era propriamente um recurso muito frequente, não era algum processo que nós com suficiente frequência víssemos atestado e, portanto, tínhamos alguns exemplos, mas se calhar há de facto mais do que uma mão cheia e não são todos vindos de fora. Portanto, isso parece-me que espero ver mais dados e eventualmente contribuir. Agora vou prestar mais atenção e se eu encontrar vou mandando. Nós agradecemos muito. E eu também, nós, acho, a comunidade. Eu queria fazer uma pergunta de detalhe, e que é a seguinte: vocês tiveram em conta uma série de parâmetros que podem ser relevantes no formato e nas possibilidades que existem de formações, de blends. E consideraram em particular este formato CC, não é? Portanto, clip-clip, não tendo em consideração, ou aliás, na verdade, em relação aos outros igualmente, não tiveram, parece-me, não têm em consideração o que é cortado na palavra, designadamente qual parte da palavra é cortada no primeiro elemento e no segundo. E a minha impressão, por todos os dados e por aquilo que conheço, é que tipicamente é cortada a segunda parte, quando há corte efetivo, não é? Às vezes há umas alterações no interior de palavras que ficam fundidas de alguma maneira, mas não importa. Quando há corte, tipicamente é o final da primeira que corta e é o início da segunda que corta. Há, no entanto, pelo menos um dos dados que vocês mostraram, ou que o Rafael mostrou, que vem do Brasil, que é Butanvac, em que uma parte cortada, para já não é adjacente, portanto não está entre, o corte não acontece entre as duas palavras de origem. E por outro lado, até por isso, é no final, no segundo caso é no final que o corte acontece. E eu pergunto se valeria a pena ter isto em conta, onde é que há corte, ou se este é um caso sui generis, que me dá a impressão de provavelmente ser, que eventualmente até pode ter a ver com esta formação ser uma formação que tem alguma inspiração externa, ou enfim, poder haver uma outra explicação que extravasa mais os aspectos linguísticos do que as outras formas. Acho que não digo mais nada. Sim, eu acho que tem toda a razão, professora Marina. A tendência de corte é exatamente essa, né? Entre a primeira parte da primeira palavra e a última parte da segunda palavra. Recentemente eu participei também de uma dissertação de mestrado aqui no Brasil, em que o autor ele mostrou esses padrões. Então ele encontrou, o único padrão que ele não encontrou foi um padrão que tivesse, por exemplo, a última parte da primeira palavra apenas aparecendo e a última parte da segunda palavra. De resto, ele encontrou dados, muito poucos, mas os dois padrões maiores foram esses mesmo que a senhora mostrou, que é a da primeira parte da primeira palavra e a última palavra, a última parte da última palavra. O que nos chama bastante atenção, mas nós não fizemos isso no nosso corpus, eu acho que é uma coisa que nós podemos olhar e fazer essa descrição também de quais são os tipos que nós encontramos. Uma das coisas que nós não conseguimos fazer, que é bastante imprevisível, é onde ocorre a quebra. Então, a quebra não parece ser morfológica, porque muitas vezes ela corta menos do que o radical, né? Às vezes ela pega somente uma sílaba, né, do radical. Ela pode, às vezes, aparecer o radical todo na quebra,
E às vezes é, como a gente já viu também, apenas uma sílaba que se sobrepõe. Outras vezes há um entrelaçamento, é uma modificação do radical. Mas a gente não pode dizer que há uma quebra do radical, porque se a gente separar, o radical está ali, como aquela do abrejo, né? Beijo está todo ali, né, em termos de segmentos fonológicos, né? De fonéticos, mas não está também porque ele houve a quebra. Então, temos todos esses tipos, o que torna bastante imprevisível a quebra. Mas acho muito interessante isso, de fazermos também, olhamos para que partes de cada palavra aparecem, né? Nós não fizemos ainda. Posso dizer alguma Obrigada. coisa? Posso Claro. entrar na conversa? Eu tenho a sensação de que nos dados que nós já coligimos até agora, a maior parte faz um truncamento da primeira parte, do final da primeira parte e o truncamento do final da segunda. Mas também há coisas mais estranhas, como por exemplo a cão chonado, onde nós temos uma espécie de incorporação da segunda forma, se nós entendermos que a segunda forma é aquela que não aparece na primeira letra ou no primeiro som, não é? Porque na verdade é difícil determinar o que aqui é a primeira e a segunda forma, sequer. Mas imaginando que significa apaixonado por cão, não é? Apaixonado pelo cão, o cão será um modificador desta estrutura e, portanto, a tendência que temos é para lhe chamar a segunda forma. E outro dia estávamos a conversar sobre estes casos e alguns outros. Alguns que nos soam muito mal, como por exemplo, a estagflação, não é? Que é a estagnação da inflação. E começámos a imaginar que há de haver uma espécie de uma condição de boa formação sobre estas formas, mas que não é necessariamente respeitada, como nunca nada é respeitado no léxico, não é? Há muitas palavras no léxico que são mal formadas, os falantes são livres de fazer aquilo que bem lhes apetece, bem, mal, de ir a certo e errado, etc. Desde que a comunidade linguística aceita essas formas, elas acabam por ser introduzidas no léxico. Então, talvez aquilo que aconteça seja, as condições ótimas são quando nós temos o truncamento do final da primeira e o truncamento do final da segunda, e que o encontro é um encontro que é, digamos, eufónico do ponto de vista prosódico, e que a matriz prosódica é da forma mais longa, etc. E depois vai havendo toda uma série de desvios a este padrão. Eu estou a inventar, não estou apenas a tentar construir uma hipótese, não é? Porque nós não temos, cada vez que trabalhamos mais sobre estes dados, descobrimos mais problemas e mais vontade de testar outras abordagens. Portanto, na verdade, não temos resposta para isso. Não é, Rafael? Sim, sim, exatamente. Esse dado do tipo acanchonado é muito interessante porque, na verdade, nós discutimos, inclusive, se aquilo seria quase um circunfixo, né? Funcionaria como um circunfixo, ou estaríamos diante de um parassintético, sei lá, alguma coisa assim, né? Tem outras coisas interessantes também, por exemplo, palavras do tipo brincriação. Brincriação foi outro que nós também discutimos outro dia, que é, inclusive, uma palavra do Mia Couto, mas que nós achamos que, na verdade, se trata de brincar e criar, e que posteriormente é que talvez esse sufixo são tenha se adjungido. Então, na verdade, é um blend já com um tipo de derivação. Não sei se como nós discutimos outro dia com a professora Alina. Muito obrigada. Eu tenho uma curiosidade imensa em saber das tais 180 e tal blends que formam o corpus, quantos são recolhidos no português europeu, quantos no português do Brasil e quantos são comuns? Sobre os comuns eu não tenho muita certeza, professora, mas eu acredito que 30% seja do português europeu, mais ou menos, desses, né? Agora, vamos dizer assim, na verdade 30% não são do português brasileiro.
porque tem muita coisa que vem da obra do Mia Couto, como nós percebemos aqui, né? E que nós estamos considerando algo que não seja do português brasileiro. Eu acho que não tem nada a ver, mas eu acho que a Guilhermina tem trabalhado muito sobre o Mia Couto e deve ter uma lista já muito bem arrumadinha destas palavras todas. Mas Que as eu acho que ela criações literárias são as que nos colocam mais problemas. eu tenho Não, a ideia aquelas em que há agora maior as margem de, brincadeirações né? Vai e tudo para cada coisa para o seu lado. uhum, Agora, em Ontem, por relação... exemplo... Sim, Pode falar. Não, eu ia Pode dizer, em falar. relação a essa questão do português europeu e do português do Brasil, nós achávamos que a capacidade de interpretação e de recuperação das formas seria muito pior no português europeu do que no português do Brasil. E não foi exatamente isso que aconteceu. A capacidade de recuperação dessas palavras que estão na base é mais ou menos equivalente, não é, Rafael? Mais ou menos. Exato. O Acho que aquele tempo de dado... processamento é que é completamente diferente. Ou seja, parece que os falantes do português europeu chegam lá, mas a coisa demora um bocadinho mais a chegar lá, porque são Aquele palavras dado, menos frequentes. aquele dado do gestonta foi bem característico, porque apesar de não conhecer a palavra gestante, os falantes do português europeu tentaram recuperar de alguma maneira o que seria aquele ges ali, não é? E recuperaram bem. E coincidiu com a intuição dos falantes do português brasileiro, né? Então, esses casos foram muito interessantes de observar. Agora, do ponto de vista do processamento lexical, para nós é um bocadinho indiferente se as pessoas já conheceram as palavras, se as palavras são do português europeu ou do português do Brasil, porque aquilo que nos interessa verdadeiramente é tentar perceber, em casos que nos suscitam muitas dúvidas, muita dificuldade, como é que as coisas se processam, que resposta é que os falantes dão. E isso pode ser mais interessante do que quando nós estamos a analisar palavras bem formadas, ou pelo menos palavras que nós todos reconhecemos como palavras da nossa língua, não é? Eu acho que esse é realmente o grande interesse de estudar os blends. E muitos deles são epifenómenos. Nem os próprios falantes do português do Brasil já reconhecem alguns deles, sobretudo quando referem episódios da vida política. Se são episódios da vida política dos anos 90, por exemplo, os falantes atuais já não os reconhecem. Então, como é que interpretam essas formas quando elas aparecem? O que é que acontece? Não é? É bastante mais fascinante do que aquilo que eu alguma vez imaginei que poderia ser. Ao mesmo tempo, é exatamente fascinante por esse motivo. Quer dizer, existe uma competência nos falantes que possibilitam eles interpretarem essas formas ainda que eles não reconheçam, né? Eles acabam criando uma determinada interpretação, que aí tem a ver com o conhecimento de mundo de cada um, né? Com contexto de mundo, com tudo isso. Na verdade, acho que o grande mote para a criação dos blends parece ser esse, né? Os blends são jocosos, são humorísticos, são muitas vezes críticas sociais, às vezes para deixar uma coisa pesada mais leve, entendeu? Então tem um efeito de sentido muito grande na formação dos blends. Tanto que a gente não pode dizer apenas que é fonologicamente o mote para a formação deles, porque muitos até não tem uma correspondência fonológica entre as duas bases, mas a correspondência pode ser semântica ou pode ser até uma correspondência inversa, né? Vamos supor, por exemplo, boadrasta, que é exatamente uma reanálise semântica, né? O falante reanalisou ma, que nem está ali em madrasta, mas colocou uma coisa que é inversamente semântica ali, que é boa, né? Para dizer que nem toda madrasta é má, não é? Eu acho que a professora Marina e acho que a Valéria também estavam com a mão levantada, estou vendo aqui. Não Pois, sei mas eu tirei a mão para dar oportunidade à Valéria. Eu não vou falar antes da Valéria se a Valéria mantiver vontade de participar. Obrigada. Não fazia mal nenhum, professora. Parabéns, pois claro, pela apresentação. Eu só não fiquei na dúvida em relação a palavras como o delegata e o advogata. Será que é a mesma palavra gata, que é
processada, ou será que não é só a última sílaba, uma vez que o Gá já existe, e se calhar isso ajuda a que não reconheçam gata no blend? Porque... Acho que pode ser uma hipótese boa, Valéria. Acho que sim, acho que é uma boa hipótese também, né? O fato é que o blend, ele é interpretado como uma advogada que é gata, ou seja, Exato. bonita, né? Então, aparentemente, semanticamente, a gente diria que gata está ali, né? Eu também, mas como ninguém reconheceu, eu fiquei a pensar, será que por trás a nossa hipótese parece ser essa, né? Uma vez que gata não é o núcleo, os falantes têm maior possibilidade de interpretar aquilo que é núcleo, ainda que o núcleo seja aquilo que não aparece no blend, que seja o clipe, né? Parece que tem uma tendência a eles recuperarem melhor o núcleo, mas é uma coisa interessante para a gente pensar que talvez o falante esteja vendo só o tan e não o gata, né, como um todo. Não sei como nós resolveríamos isso. Talvez um teste auditivo, com estímulo auditivo, e que ele não estivesse lendo, né, possa levar a algum resultado diferente, né? Porque aí ele não vai ter nenhuma das duas partes mesmo, né? Ele vai ter só o estímulo auditivo. Será que aí ele reconhece gata? Não sei. Eu só acho um bocadinho difícil que não reconheça o gata, porque ainda por cima é a sílaba tónica, o gá, não é? Advogata. Então é um bocadinho difícil admitir que não... Não vejo, não é? Exato. Eu acho que é realmente... Se estes... Nos casos em que estes blends são uma espécie de hipónimos da base, do núcleo, não é? A recuperação lexical parece ter a ver com a recuperação do hiprónimo. Mas é isso? Não é isso? Não sabemos. Eu acho que o teste de priming vai ajudar-nos. E aí vamos ver o que é que acontece quando o prime é gata e o target é advogata. Se facilita a mesma coisa que quando lá está advogado ou não. Infelizmente, o teste de priming ainda não foi recolhido totalmente, em grande parte por minha culpa, porque eu estou no meu período de férias, foi tudo muito conturbado aqui no Brasil, como vocês imaginam, aqui na pandemia, né? Tive a colaboração da Karina, que está aqui, eu faço mais uma vez o agradecimento, a Karina e a SDL, também, que são do The Word Lab, e que sempre contribuem, trabalhamos em conjunto, né? O teste de priming já está pronto, agora para fazer online, mas eu ainda não consegui me organizar totalmente para enviar o teste para os alunos e tudo mais, né? Espero que ainda nesse finalzinho das minhas férias, nós vamos retomar o primeiro semestre de 2021 em abril, aqui na Federal de São Paulo. Espero que até lá eu consiga enviar para os falantes, que a gente possa ter esses resultados do teste de priming o mais rápido possível. Não sei se há alguém mais para falar, senão vocês provavelmente, o Rafael provavelmente referiu, mas eu acho que não me lembro e ainda assim acho que isto deve colocar problemas. O que fizeram como classificaram estas palavras, que alguns dos exemplos que vocês deram, impastor, apertamento, que é muito interessante e que eu acho que existe em Portugal, que eventualmente é do tipo também de delegata, mas que nestes dois casos, pelo menos impastor e apertamento, é muito difícil, é mais difícil do que noutros casos de tomar ter uma hipótese sobre qual é a primeira, quais são as palavras, exatamente o que é que está em causa. Não é propriamente um corte, é uma espécie de uma fusão em que só muda um segmento. Exatamente o que é que foi feito nestes casos, em termos de classificação. Por exemplo, impastor foi classificado como clipe palavra, porque pastor está todo ali, né? Pois está.
Esse pastor, professora Marina, não é pastor de ovelhas, é pastor evangélico. Eu sei. Então, o pastor é um pastor que é impostor, na Eu verdade. sei, sim, né? eu consigo interpretar, nós não temos, mas interpreta-se bem, né? Mas é preciso procurar, porque a primeira hipótese para mim era de Então, facto o pastor das ovelhas. ele foi, então, considerado impostor e pastor, né? Impostor era a primeira base. E veja que ali a gente só tem o in aparecendo, né? Mas ele Sim. foi classificado como clipe palavra. Está bem, Neste caso. percebo porquê, mas na verdade pode ser que seja interpretado de outra maneira, de facto, pelos falantes. No caso de apartamento, há alguma solução também para isto ou não? Apartamento. No caso de apartamento foi um pouco mais complicado, porque nós tínhamos que tentar entender se era apertado que tinha ali, né? Mas aí nós fomos pelo contexto em que apareciam essas palavras, né? Que é um apartamento pequeno, que é um apartamento menor, então nós tomamos como apertado mais apartamento. Mas esse é um daqueles em que há mais sobreposição, inclusive, né? Okay. A mais, porque ele é apertamento, né? Então você tem ali aperte, a primeira parte, que é o clipe de apertado, e o amento de apartamento ali. Sim, Ao mesmo tempo se sobrepõem há muita sobreposição fonética, né? Muito bem, ok. Deixe-me ainda dizer outra coisa em relação a isso. Muitos dos dados que nós temos vêm de literatura, não é da literatura ficção, é da literatura sobre blends. Isso. E nós temos estado à procura dos contextos de ocorrência originais. Ou seja, onde é que eles aparecem originalmente? Porque alguns deles nós nem os conseguimos interpretar, nós próprios. E de novo, aquilo que interessa é saber o que é que os falantes fazem com isto, com estas palavras, no caso de as encontrarem pela frente, mas também convém saber como é que nós as interpretamos. E outro dia tivemos todo um percurso de busca de uma forma que era cowboyo. Cowboyo, acho que era assim, cowboyo. Isso, cowboy. Eu vou escrever aqui para ver se... E acabámos por encontrar um cartaz de um filme feito em Portugal, de um cowboy na linha do comboio. O cartaz tem um cowboy na linha do comboio. Quer dizer, é feito em Portugal, nem sequer é do Brasil que vem. E eu nunca ouvi aquela palavra, não sou capaz de interpretar aquilo lá muito bem, não é? Portanto, isto é assim tentativa e erro. Vamos tentando perceber, caso a caso, como é que as coisas se resolvem. Anabel, queria dizer alguma coisa. Isso, Eu primeiro queria agradecer esta apresentação tão importante, tão interessante, não é da minha área, deixou-me completamente fascinada. E queria dar-vos os parabéns pelo trabalho, de facto isto é uma renda, na verdade, não é? Porque encontrar, como agora disseram, os contextos, tudo isso e encontrar no fundo, mesmo os casos em que têm dúvidas de interpretação, encontrar todo o contexto que permita reconstruir a palavra, eu imagino que demora muito tempo, não é? São trabalhos que demoram muito tempo. E eu gostava de fazer uma pergunta que tem mais a ver com alguma estrutura sintática, na verdade, destes blends. O Rafael falou no facto de terem alguns blends com a estrutura núcleo modificador e noutras modificador núcleo, isto é, modificador pré ou pós-nominal. Eu não sei se não ouvi ou se não percebi, mas não sei se tem alguma ideia de quais são os mais frequentes, aqueles em que o modificador é pré ou pós, e se nos casos em que têm, nesses casos, se viram se a ordem relativa entre os dois elementos é a ordem relativa que nós temos quando as formas não formam um blend, desculpem o pleonasmo, não é? Portanto, quando tem apertamento, na verdade, se eu desconstruir o blend e tiver duas formas sintaticamente independentes também, eu não uso, acho eu que não uso, agora já estou um pouco baralhada porque tive aqui a pensar várias vezes, mas acho que não uso o adjetivo em posição pré-nominal. Este é um apartamento, não digo, não é? Digo, é um apartamento apertado, certo?
e, portanto, quando o blend foi construído, foi invertida a ordem. Fizeram alguma análise desse tipo? Têm alguma ideia de quais são os blends mais frequentes em termos de ordem? Núcleo modificador ou modificador núcleo? Temos. Acho que eu vou projetar novamente só esse pedacinho. Sim, vi um gráfico, mas tinha a ver com clipe palavra ou palavra clipe. Não consegui Isso. perceber se isso... Veja se conseguem ver esse daqui. Aqui, nesse daqui, tem separado por clipe palavra e clipe, mas aqui no total geral, a gente tem, então, o total geral é 48% são coordenados. Depois a estrutura modificador núcleo, 33%, quer dizer, modificador núcleo é maior do que núcleo modificador. De fato, é alguma coisa que nós não esperamos tanto na ordem do sintagma nominal no português, né? Principalmente em relação aos compostos também não, porque os compostos também são, na sua maioria, núcleo modificador e não modificador núcleo. Excepto os compostos morfológicos. Exato, que são de núcleo final. E, portanto, o que parece é que nós temos aqui uma espécie de construções de charneira entre a sintaxe e a morfologia. Ou seja, não é? Temos nos compostos morfológicos temos radicais, não é? A concatenação é feita a partir dos radicais e aqui é feita a partir de clipes. Mas a ordem sintática dentro da palavra é a do composto morfológico e, portanto, núcleo final. O que não quer dizer que não haja casos de núcleo inicial, e esses é que ficam depois difíceis de resolver, porque ou esses são parecidos com os compostos morfossintáticos, como bomba-relógio, com coisas desse tipo, ou são mal formados, que é sempre uma coisa que a gente pode admitir que também aconteça aqui. Não é? Esses do núcleo inicial representam apenas 18%, que é bem menos do que os demais, né? Os coordenados são bem mais. E isso que a professora Alina falou também já nos prepara para que tipo de teste nós vamos querer fazer nos compostos. Porque certamente nós vamos querer testar mais esses compostos que têm uma estrutura mais parecida com os blends, que é núcleo final, que são esses compostos mais morfológicos e não sintáticos, né? Isso também está nos preparando para que tipo de compostos nós queremos. Se eles forem parecidos com os compostos, com quais compostos? Provavelmente eles são mais parecidos com os compostos morfológicos e não com os sintáticos, né? Hipótese. São só hipóteses, né? Mas o que nos deixa bastante felizes, porque trabalho nós vamos ter. Claro. E divertido, porque é divertido. Posso perguntar, isto estará numa base de dados que virá eventualmente ser pública? Com certeza. Torna tudo público, não é? Gostava que pudesse haver uma distinção entre aquilo que fossem criações literárias e criações que eventualmente não se sabe, pode até não se saber qual é a origem, mas distinguir um bocadinho o Miyakoto, que é tão especial, claro. Por exemplo, e porque dizer que isto é português, são exemplos do português europeu ou poderem ser interpretados como tal, nós gostávamos, acho eu, mas... É por isso que nós estamos a pôr em cada uma das palavras um link para as ocorrências que encontramos. Porque facilmente nós nos esquecemos de tudo. Eu, pelo menos, por mim falo, não é? Eu facilmente me esqueço de tudo aquilo que encontro. Então, se nós tivermos lá um link para poder visitar o contexto exato onde aquela palavra surgiu, ótimo. E não só descobrimos Miyakoto, como descobrimos Guimarães Rosa e quem era um outro autor brasileiro que também é fonte de muitos blends. Agora não me lembro do nome dele. Lembra-se, Rafael? Não, só lembro do Guimarães Rosa. Bem, mas pouco importa. Por exemplo, há muitos literários. Um jornalista que é o José Simão, que trabalha na Folha de São Paulo, que também é um super criador de blends também, né? Mas é muito importante, porque uma coisa é os da ficção literária, não é?
que têm, não sei, eu acho que têm outro tempo de formação, outra intenção de formação, outras características, digamos assim. Não quer dizer que no final eles não tenham na sua, ou predominantemente, características parecidas. Mas eu acho que era importante distinguir entre os literários e os não literários. Realmente é um trabalho muito demorado. Esse é um trabalho muito demorado. Esse de encontrar as fontes para todas as formas. São 184 formas, crescendo todos os dias, não é? E são... É muito demorado, mas vai-se fazendo. Agora, sim, nós faremos... tornaremos pública a base de dados, mas ela precisa de estabilizar primeiro. Porque à medida que nós vamos trabalhando e investigando, vamos descobrindo novos critérios, não é? É que às vezes aquele caso, por exemplo, a Marina estava a falar de impastor, parecem quase casos de metafonia. São a mesma coisa. Há autores que tratam os blends de forma diferente, não tratam todos da mesma forma, e se tem uma palavra lá dentro já não é considerado um blend, por exemplo. Portanto, temos de pensar muito bem em quais são os critérios de anotação daquele corpus. E isso... Outra coisa em relação ao corpus é que, como esse é um corpus que serve de base para os nossos testes, deixamos de colocar muitas coisas políticas, porque nós entendemos que essas são mais difíceis de serem recuperadas, né? Precisa de contexto político, precisa reconhecer o contexto, conhecer o contexto do país, Brasil e tudo mais. Mas, de repente, eles estão guardados também, de alguma maneira. De repente, numa versão final, nós podemos colocá-los, né? Integrá-los a essa base também, né? Porque aí fica um conjunto geral, tanto os políticos quanto não políticos, os literários e os não literários, né? Sobretudo quando têm nomes próprios. Porque Sim. agora toda a gente sabe quem é o Bolsonaro, mas daqui a 15 anos pode ser que não, era bom, não é? Ninguém já soubesse quem ele era. Eu acho. Já aconteceu com outros, o Maluf, etc. Mas já ninguém sabe quem é o Maluf. Mas que um pouquinho mais velho lembra-se. Exato. Então, quando encontrarem blends, mantém-nos. Estamos, como é que se diz? Recebedores. Conhecem o acompanhado, certo? Sim, acho que esse está lá, não está? Acompanhado está. Há pouco nós falámos em qual? Era acãochonado, mas o acompanhado também. E escãominhadas. Há muitos com cão. E agora também há muitos com pão também, né? Pão-denia também, que surgiu agora, com muita gente fazendo pão na pandemia. Esse deve ser um que funciona em Portugal também, né? Também houve pão da pandemia aqui. Agora já ninguém faz pão. Já está toda a gente... Vou anotar, acompanhado. Farta de fazer pão. Tem também o Maravilhindo ou Maravilhinda. Sim, esse tem. Cristalinda também é uma que nós que nós temos aqui. Esse também foi inclusive, ótimo. Esse foi muito engraçado de procurar, porque... Não, pode contar, professora, pode contar. Não, conte, Rafael. Nós, né, tínhamos a dúvida se era cristal, linda, ou se era cristalina, linda, né? E nós chegamos num site de venda de roupas femininas e que, na verdade, era Cris tá linda, né? E a gente falou, será que é isso? Claro. E era um site de venda de roupas femininas, né? Cris tá linda. Eu acho que não era daí que vinha o Cristalinda. Não era, né? Claro. Era mais uma dessas do Minha Couto, né? Só o capítulo da formação dos nomes próprios no Brasil dá uma quantidade enorme de blends, não é? Quando mistura o nome do pai com o nome da mãe, nunca mais acaba. E esses, na realidade, nós não temos considerado, porque
Não sei. Nós temos versões dessas nas casas, nas fachadas das casas, com os nomes enfim, do casal, que às vezes aparecem assim. Havia aquela célebre do Cavaco Silva, não era? Exatamente, que era Mariani, era Mariani, Maria e Aníbal, Mariani. Seria, mas acho que era Mariani, era Maria e eu acho que era. Portanto, bem procurado. Tem ali uma fonte. Sim, mas eu acho que no Brasil... Não sabe quem é. O Rafael não sabe quem é o Cavaco Silva. Também não perde nada, é outro assim, tipo... Pronto, então o melhor é a Alina terminar a explicação de uma forma politicamente correta. Mas... noutro contexto eu explico melhor. Exatamente, era um político, foi um político e de vez em quando ainda se ouve. Ainda mexe. Ele mexer também mexe. Mas assim, um blend de origem portuguesa que me chamou muita atenção, que eu não sabia interpretar, era jurinhácico. Porque não conhecia, não sabia que se tratava de... Não era jurinhácico, é lourinhácico. Lurinhácico, exatamente. Jurinhácico, porque eu já fiz a mistura aqui agora, né? Lurinhácico, porque eu não sabia que tinha uma cidade chamada Lourinhã, que haviam sido encontrados fósseis de dinossauros lá. Exatamente. E tal. Então, eu perdi totalmente o contexto desse. Mas o mais engraçado é que nós fizemos este teste com os alunos de um curso que eu fiz na Bahia, este quê? Em agosto, ou não sei quando é que foi, de setembro, outubro. Dei um curso de mestrado lá, e online, claro. Né? E no final, nós pedimos aos alunos para responder ao teste. Já foi um teste de associação de palavras? Não foi, Rafael? Foi só o teste de associação de palavras? Foi só o teste de associação, isso. Pronto. E depois os alunos tinham de fazer um esboço de análise dos resultados. E a certa altura eu estava a ouvir apresentar os resultados e houve uma aluna que disse, acho que era aquele do táxi, como é que é aquele de Belém do táxi? Barksy. Barksy. Bar e táxi. Que ela não sabia interpretar isso, ou não, havia um qualquer que ela não sabia interpretar. E tinha lá o lourinhácico. E eu digo assim, então... E o lourinhácico sabe interpretar? E ela, sim, claro, é fácil, esse é lourinha do jurado. Eu chamo assim, porque realmente, e é isso que me interessa, é perceber quais são os percursos que as pessoas têm, de acordo com o seu conhecimento lexical, para encontrar formas onde vão ancorar o reconhecimento dos blends. Mas a segurança dela a dizer que esse era facílimo, não tinha problema nenhum. Eu acho que ninguém naquela sessão sabia o que era lourinhácico, porque ninguém conhecia o campo arqueológico da Lourinhã, que é normal, nem eu lá fui nunca. Foi muito engraçado. Eu sei que nós devemos estar a terminar e que eu já falei demais, mas isto é uma oportunidade e por isso eu gostava só de dizer que a Alina disse várias vezes que está interessada numa coisa particular, que eu acho muito legítima e adequada para a Alina se interessar, acho que é naturalíssimo, mas gostava de chamar a atenção para o facto de vocês estarem a criar uma base de dados que vai ser utilizada para tudo, para outras coisas. E é por isso que me preocupa um bocadinho estas questões relacionadas com o dar um pouco mais de informação sobre a origem, mesmo que nem sempre seja possível fazer isto, enfim. Porque pode-se depois fazer extrapolações sobre, por exemplo, aspectos de natureza fonológica que vão estar suportados, enfim, vão estar em cima de dados que não são dados da língua ou da variedade. E é isso que é nesse sentido que algumas das coisas que eu disse, enfim, é nesse sentido que podem ser importantes. Mas muito obrigada. Eu agora não falo mais, não sei para agradecer. Eu que agradeço, foram
questões muito bem levantadas aqui, que vamos levar em consideração, com certeza. E chegamos ao fim do nosso tempo e gostamos muito deste bocadinho, Rafael. Que bom, que bom. Foi muito agradável e foi muito divertido, na verdade. Normalmente estas coisas não costumam ser muito divertidas e esta foi. Só as palavras. Então, muito obrigada obrigada a todos e até à próxima. Agradeço, muito com obrigado. amizade, não é? Como ao senhor. Obrigado a todas e todos. Até à próxima. Até.